Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula será apenas correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Vamos começar a nossa correção pelo livro, as páginas 232 e 233. Número 1. Identifique as características gerais da produção açucareira na América Portuguesa. Bom, gente, a produção ela era realizada em grandes propriedades, em extensas propriedades chamadas de latifúndios. A mão de obra utilizada era a mão de obra escravizada, sobretudo a mão de obra africana. E o plantio era quase exclusivo em vastas extensões de terra, conforme já foi dito, voltado para o comércio com a Europa. Então, a produção do açúcar aqui na colônia brasileira, ela era voltada em sua totalidade para a comercialização do açúcar com a Europa. Número 2. Quais atividades rurais eram praticadas na colônia, além da produção açucareira? Qualmente a importância dessas atividades? Bom, a plantação de produtos de subsistência, como milho e a mandioca, para alimentação, a produção do fumo, aguardente de cana e rapadura, que além de serem consumidos, também eram usados como moeda de troca. A pecuária, que além de ser voltada para a produção de carne, para a produção de couro, o gado também era usado como força motriz na lavoura e como força motriz também nos engenhos. Número 3. Como estava organizada a sociedade açucareira no período colonial? Os senhores e a mão de obra escravizada eram os pilares da economia açucareira. Os senhores com suas grandes propriedades e a mão de obra no desenvolvimento das atividades. Tinha também os trabalhadores livres, alguns deles negros libertos, que praticavam a lavoura de alimentos para venda ou de subsistência, além do grupo de comerciantes. Número 4. Sobre o domínio holandês no Brasil, explique. Letra A. O motivo pelo qual os holandeses invadiram a América Portuguesa. Bom, nós temos que lembrar da união da coroa ibérica, das duas coroas, e que a Espanha impôs embargos, impôs proibições em relação ao comércio da Holanda com outras localidades. Diante disso, a Holanda resolveu invadir o nordeste da colônia portuguesa na América. Letra B. A maneira como e onde eles conseguiram se estabelecer por 20 anos. Bom, os holandeses eles tiveram o apoio dos senhores de engenho e até da coroa para se estabelecer no Brasil, na região de Olinda e Recife. Letra C. O resultado econômico da expulsão dos holandeses. Vamos lembrar que quando os holandeses foram expulsos, eles desenvolveram o cultivo da cana-de-açúcar nas Antilhas, na América Central. E a produção do açúcar nas Antilhas começou a concorrer com a produção do açúcar na colônia brasileira. Então, a produção açucareira ela entrou em crise. Lembrando que a produção do açúcar nas Antilhas era mais interessante para a Europa, porque o produto chegava no continente mais barato. Número 5. Com base em seus conhecimentos, responda as questões. Letra A. Em que medida o negócio do açúcar, com base na escravidão, marcou a formação do povo brasileiro? A longa duração da escravidão no Brasil e a concentração de terras nas mãos dos latifundiários, favorecendo o fortalecimento econômico e político deste grupo, marcaram profundamente a formação do povo brasileiro. E, inclusive, ainda hoje, nós sentimos essa grande concentração de terra, essa grande concentração fundiária, sobretudo na região nordeste do Brasil. Letra B. Quais efeitos da colonização podem ser percebidos ainda hoje? Justifique sua resposta. A enorme disparidade social, a grande desigualdade social, sobretudo quando se comparam os grupos de afrodescendentes com os demais grupos que compõem a sociedade brasileira. A grande concentração de terras nas mãos de poucos e as relações de trabalho no campo são alguns dos efeitos da colonização na América Portuguesa e que são perceptíveis ainda hoje. Número 6. Observe a charge.
Quais personagens estão representados na charge? Descreva-os. Observem aqui que nós temos os lavradores, né? Temos também o fazendeiro e algumas pessoas atrás deste fazendeiro. Sabemos que é um canavial por conta da plantação. E observem que os lavradores eles estão representados em tamanho menor. O título da charge é Trabalho Escravo. Aquele que ficar por aí inventando esse tipo de mentira já sabe, 200 chibatadas. Então, quais personagens são representados? À esquerda, o chargista desenhou cortadores de cana. Eles foram representados como figuras pequenas, obscuras e sombrias, em tons de cinza, e com os rostos sempre meio encobertos. À direita estão os fazendeiros ou seus representantes. Figuram em tamanho maior, ou seja, estão representados em tamanho maior como pessoas ameaçadoras, portando armas, inclusive, reprimindo os cortadores de cana. Letra B. Onde a charge foi ambientada? Qual elemento da charge permite essa leitura? Em um canavial, né, gente? A gente sabe que foi em um canavial por conta da plantação ao fundo. Letra C. Em sua opinião, como se explica o poder do grupo representado à direita sobre o grupo representado à esquerda? Ou seja, o grupo representado à direita, o fazendeiro e aqueles que o acompanhavam. É o grupo representado à esquerda, os lavradores, os plantadores de cana. Os diferentes elementos da figura, como o chicote e a arma nas mãos dos personagens à direita e seus gestos autoritários e ameaçadores. Letra D. Se a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, como você explica o título da charge? Embora a escravidão, gente, ela tenha sido abolida em 1888, ainda hoje no Brasil, muitas pessoas trabalham de forma análoga à escravidão, trabalham jornadas muito extensas, em condições de trabalho péssimas, sofrendo maus tratos e também, gente, sofrendo maus tratos psicológicos também, não somente físicos. Embora a escravidão tenha sido abolida em 1888, muitos trabalhadores ainda vivem sob condições análogas à escravidão, sendo explorados e oprimidos pelos proprietários de terra. Muitas dessas pessoas, inclusive, gente, que trabalham nessas condições análogas à escravidão, elas têm seus documentos apreendidos por estes proprietários de terra, para impedir a fuga dessas pessoas. E essa é uma realidade em muitas propriedades no Brasil. Letra E. Com base no que você já sabe sobre a história do Brasil, quais associações podemos fazer entre a situação representada pela charge e o processo de colonização brasileiro? A concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários ao longo do período de tempo em que se utilizou a mão de obra escravizada no Brasil e a importância da cana-de-açúcar para a economia brasileira. Apesar de terem surgido outros produtos que hoje possuem maior peso, maior força na balança comercial brasileira, pessoal, a cana-de-açúcar ela ainda é bem representativa na economia brasileira, principalmente para determinados estados. Número 7. Estas plantas mostram a organização do espaço de uma casa grande e de uma senzala. Observe-as e depois responda às questões. A planta superior está mostrando a casa grande. Observem a divisão dos cômodos, né? Observem o tamanho da representatividade da sala de jantar e também o tamanho da varanda da casa grande. Observem também as demais salas que existem na casa grande. Agora façam a análise da planta da senzala. Vejam que a planta da senzala são divisões menores, né? E não possui repartições internas. As senzalas, gente, elas compunham um cômodo único, né? Que era o local onde os escravizados dormiam, se alimentavam, descansavam, se acomodavam. Letra A. De acordo com as dimensões da primeira planta, qual era o cômodo mais importante da casa senhorial? Por quê?
provavelmente é a sala de jantar, né, gente? É a sala de jantar. Ela tinha importância porque era onde se reunia toda a família para as refeições. B. Porque, em sua opinião, havia uma enorme varanda em torno da casa grande? É na opinião de vocês, tá bem? Mas é preciso levar em consideração a localização da casa grande no terreno, no engenho, que a casa grande ela ficava em uma posição estratégica, em uma região mais alta, de forma que o senhor pudesse observar todo o terreno, toda a propriedade, pudesse observar o trabalho dos escravizados e também o trabalho dos feitores. Então a varanda ela permitia ao senhor ter visibilidade sobre boa parte da fazenda, vigiando o trabalho dos cativos e dos feitores. Letra C. Analisando apenas a divisão do espaço interno da casa grande e da senzala, reflita sobre como eram as condições de vida dos senhores e dos escravizados. O senhor, proprietário das terras, nele vivia com conforto, com sua família na casa grande. Já os africanos e afrodescendentes escravizados, eles viviam em condições precárias, sem condições mínimas de higiene, sem condições mínimas também de alimentação. E eles viviam em um espaço extremamente pequeno, extremamente reduzido. Número 8. Observe a pirâmide abaixo, que representa a estrutura da sociedade açucareira. Nessa sociedade, as possibilidades de mobilidade entre diferentes estratos eram remotas, ou seja, uma pessoa que estava na base dessa pirâmide, dificilmente ela chegaria ao topo dessa pirâmide. Sabendo disso, converse com seus colegas sobre o título dado à pirâmide. Explique o seu significado e sentido da palavra doce, que aparece entre aspas no título. A pirâmide é esta, a doce pirâmide. A mobilidade que fala, gente, as pessoas que estavam na base dessa pirâmide, elas jamais poderiam chegar ao topo dessa pirâmide, né? Ou jamais poderiam chegar ao meio dessa pirâmide, jamais poderiam chegar como homens livres naquela época. Então, no topo nós temos os aristocratas, são os senhores de engenho. Os aristocratas é a nobreza, né? É a classe mais alta da sociedade. Temos também os homens livres, senhores de terra sem engenho, ferreiros, carpinteiros, capatazes, e os comerciantes também. E temos aqui na base os negros escravizados. Mãos e pés do Senhor. Por quê? Faziam tudo para o Senhor. Então, vamos lá. Está pedindo para explicar o significado da palavra doce. A palavra doce possui duplo sentido. Refere-se à produção do doce, o açúcar, né? Extremamente valorizado, mas expressa também uma ironia, pois nada tinha de doce a relativa imobilidade social a que estavam condenados os africanos escravizados e os setores mais pobres da população. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Número 1. Em 1580, a coroa de Portugal passou ao controle do rei da Espanha. Esse fato acabou provocando a invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses. Explique a relação entre a união das coroas ibéricas e a presença holandesa no Brasil. Nós já vimos isso, né? A união da coroa ibérica vai instaurar na América Portuguesa o controle da Espanha. A Espanha vai estar em conflito com a Holanda, vai impor barreiras comerciais à Holanda também. Então, estas barreiras comerciais vão acabar resultando em prejuízos para os mercadores holandeses, que para resolver, né, este problema, então eles atacam a região Nordeste para restabelecer o suprimento de açúcar. Lembram que a Holanda ela tinha uma parceria econômica com Portugal, com a coroa portuguesa. Os holandeses faziam a instalação dos engenhos na América Portuguesa e faziam o transporte e a comercialização do açúcar na Europa. Número 2. O que significava ser um homem bom na colônia? Ser um homem bom significava ser um rico proprietário de terras. 3. O plantio de cana-de-açúcar na colônia não foi um acaso.
Vários motivos levaram os portugueses a optar por este cultivo. Explique essa afirmativa. Os portugueses já conheciam as técnicas do cultivo da cana-de-açúcar e também o açúcar era um produto de grande valor comercial para a Europa. E também as condições geográficas brasileiras, né, as condições de clima, as condições de solo, eram propícios ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, ao cultivo da cana-de-açúcar. Número 4. Imagine-se visitando um engenho localizado no Nordeste brasileiro no século XVII. O que você possivelmente veria? Bom, gente, possivelmente vocês veriam as diversas partes do engenho e as construções, além da presença dos escravizados africanos indígenas e também as extensas propriedades, né, com o cultivo da cana-de-açúcar. Número 5. Como era constituída a sociedade colonial no Nordeste? Também já vimos sobre essa questão, eram os senhores proprietários de engenho, homens livres de diferentes condições, desde lavradores até homens pobres, passando por trabalhadores qualificados, como os mestres de açúcar e também os escravizados. Bom, sétimo ano, finalizamos a correção, então. Não, ainda tem o número 6. Comente 2 aspectos importantes da administração de Nassau no Brasil. Além da reforma urbana no Recife, Maurício de Nassau estabeleceu um relacionamento pacífico com os católicos e trouxe artistas e cientistas para o país. Agora sim, finalizamos a correção, né? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.